viver de apegos, viver da nostalgia. Não podemos. Viramos escravos dos nossos apegos, né? Não somos livres. Oi, gente, tudo bem? Esse é o meu segundo vídeo. Hoje é uma sexta-feira, não é um sábado. E passou um tempo do primeiro vídeo e eu fiquei com medo de fazer um segundo, porque o primeiro ele gera um impacto. Primeiro até da surpresa. Nossa, Débora, um vídeo? E segundo, o tema. Eu acho que eu já trouxe um tema muito forte, que é o amor. Mas eu não quero agradar, eu quero falar só. E hoje eu queria falar de sentimento que eu tô há um tempo sentindo ele e refletindo sobre eles. São dois. É o sentimento da nostalgia e o sentimento do luto. E eu vivo muito da nostalgia. Acho que eu sou movida à nostalgia. Eu guardo muita coisa, eu guardo carta, eu guardo foto. Eu amo registros, amo, amo. Ali, se vocês puderem ver, conseguirem, né? Aqui. Isso. A minha porta, ela é cheia de memórias. E isso faz quem eu sou hoje. Eu gosto de revisitar memórias. Seja falando com a minha prima sobre a nossa infância, que a gente dividiu ela, seja falando com meus amigos do ensino médio, tentando voltar ao sentimento que existia. Que a gente sabe que não é possível, né? Mas essa visita que eu faço ao sentimento me dói um pouco, baixa um pouco o astral. Mas eu gosto de, periodicamente, voltar, ver fotos, ver vídeo, ler, reler, fazer essas coisas para que não que volte, mas que eu, caraca, muito bom, muito bom. Devo valorizar hoje o que eu tenho, entende? Para que o sentimento futuro não seja melhor do que o de agora, porque o hoje existe, né? Falei disso já. Mas o luto, o que que tem a ver? O luto para mim é triste, óbvio, mas eu às vezes revisito memórias da pessoa falecida pra. Nossa, será? Será que minimamente eu consigo ter o sentimento de quando ela estava aqui? Eu, infelizmente, perdi meu avô paterno e minha avó materna. Meu avô paterno faleceu, eu era um pouquinho mais nova e não criança, mas pouca mentalidade. E eu lidei muito mal com esse luto. Foi uma morte que me fez sofrer muito. E eu precisava a todo custo voltar às memórias do velório. Eu lembro de chorar muito, muito. Assim, de não parar de chorar, de sair da igreja, porque eu não parava de chorar. E eu com um pesar muito grande. Foi um velório que eu senti muito pesar, porque eu não mora, meu avô ele morava em outra cidade, então o contato com ele era periódico, era nas férias. E eu sofri, sabe, com a morte dele. Eu amava muito, eu amo muito. E, e aí eu lembro, depois de uns meses, um ano ainda depois, eu revisitava as fotos que eu tinha daquele dia para lembrar do sentimento, porque o pior do luto, que todo mundo fala, que o pior do luto é um dia qualquer. Tá, é muito triste mesmo. Mas outra parte muito ruim do luto é esquecer. Meu Deus, esquecer. Ah, aí eu comecei a perder memórias do meu avô. Passou um tempo, eu não tinha muitas memórias. E o meu irmão mais velho não mora com a gente. E ele era muito, muito, muito ligado ao meu avô. E ele fez uma música que lembrava, que remetia à casa antiga dos meus avós. E o meu avô, ele sempre fumou. E aí ele tossia, uma tosse muito marcante, a tosse do meu avô. Porque ele tossia muito por causa do cigarro, né? E aí, do cigarro não, do pito, igual ele falava. E aí a gente. E o Lucas fez uma música, meu irmão, e a música falava sobre ouvir você tossindo. E aí, não sei, essa música eu precisava escutar ela
pra ver se eu lembrava da tosse do meu avô, pra ver se eu lembrava dele, entende? Porque a nostalgia é isso, o luto é isso. É, puxa, eu perco memórias. Eu não quero perder essas memórias, eu preciso dos registros dessas memórias, né? E eu lembro que isso me marcou muito. Hoje eu faço terapia e eu lido muito melhor com o luto, né? Mas eu perdi minha avó também, que foi doloroso porque eu vivi com ela o período que ela estava doente e ela, mas foi mais tranquilo porque eu soube lidar muito melhor. E também porque eu não tive tanto pesar. Ela não estava tão longe, ela morava aqui. Mas ao mesmo tempo, eu sofri muito, eu chorei muito. No velório não, no velório eu tava mais tranquilo. Mas eu lembro de, meu Deus, que saudade da minha avó. E aí eu não tinha quase nenhum registro dela. E eu tava perdendo a voz da minha avó. Caraca, eu não lembro mais a voz da minha avó. A minha prima achou um áudio que ela tinha gravado com a minha avó já doente. Minha avó, ela teve um Alzheimer no final da vida, mas ela tava assim meio um tom meio infantil no falar, que a gente, cara, era minha avó, óbvio, mas não era minha avó. Era a minha avó, mas diferente. Mas mesmo assim, consegui lembrar da voz dela de novo. Mas eu ainda fiquei com o sentimento de, tá, tudo bem, lembro a voz dela. Mas eu não lembro dela genuinamente lúcida. Da voz dela lúcida, porque muda. E aí a minha outra prima, tipo assim, de segundo grau, achou um vídeo da minha avó brincando com a calopsita da minha prima. E a minha avó brincava. E ele era ela. Era a minha avó, lúcida. Muito bem. E aí eu lembro de, caraca, é isso que eu precisava. E eu revisito esse vídeo sempre que eu sinto que tô perdendo, né? Mas hoje, não mais com medo dela ter uma chateação por ela ter ido embora. Não. Só uma saudade. E é aí que tá a nostalgia que eu falei no início. É aí que ela reside. Nos registros, nos apegos, nos afetos, naquilo que nos move. E me move, né? Não quero falar por ninguém, quero falar por mim. E é isso, eu nem sei por que que eu gravei isso, mas é muito sincero esse sentimento. E aí eu penso, como? Como combater? A gente não pode viver de afetividade, viver de apegos, viver da nostalgia. Não podemos. Viramos escravos dos nossos apegos, né? Não somos livres. E, e tanto minha avó quanto meu avô viviam uma liberdade incrível, pois esperavam a morte. Não tinham apego com o mundo material. Não. Como é que eu posso me prender a isso, sendo que nem eles eram assim? Eu, eu acho que é viver o hoje. Eu acredito nisso. Porque eu lembro de sofrer mais no velório do meu avô do que da minha avó, porque eu vivi pouco o presente com meu avô. Em relação à minha avó, com a minha avó eu vivia mais o presente. E eu acho que é isso. Se eu cuido dos que estão hoje aqui comigo, se eu cuido dos momentos de hoje, o tempo passa, eu posso sentir falta, mas eu não sofro. Aí vem a morte, ela não é tão inimiga, ela é mais amiga, ela é mais sensível, mas ela também tá tudo bem. Ela é mais carinhosa, não é tão agressiva, não é tão violenta. O desapego não é falta de amor, não é falta de, eu não gosto de você. Não é isso. O desapego é liberdade. E essa liberdade nos move, genuinamente nos move, nos faz sair um pouco.
do, do nosso ego. Eu vivo falando do ego, mas é porque somos todos cheios de ego. E o desapego nos traz o combate, nos ensina como combater, né? Para viver livres. Bom, gente, é isso. Eu me emociono muito falando disso, de memórias e dos meus avós, óbvio, mas de memórias em específico. Se você passou na minha vida, com certeza eu revisito memórias. Não como quero voltar àquele momento exato, mas fez parte da minha vida. Beijo, gente. Tchau.